convém também ressaltar a classificação das pessoas jurídicas. Tá? O artigo 41 do Código Civil, ele começa a nos mostrar qual é a classificação a partir das pessoas jurídicas de direito público, ok? As pessoas jurídicas de direito público, elas podem ser da administração direta ou indireta, certo? Então, na administração direta, nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, certo? E na administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei, né? E aí é só perceber que o artigo 41, incisos 1, 2 e 3, ele fala da administração direta, e o 4 e o 5 seriam da administração indireta, certo? Mas entender que na administração indireta nós temos órgãos descentralizados que podem ser criados por lei com personalidade jurídica própria para o exercício, né, de atividades que tenham interesse público. Mas aí, gente, para nós só convém realmente saber da existência, né, dessas pessoas jurídicas da administração direta e indireta dentro do direito público, mas na verdade elas são melhor estudadas e aprofundadas dentro do direito público e notadamente no direito administrativo e no direito constitucional, certo? Aí vem o que nos interessa, né, que são as pessoas jurídicas de direito privado, certo? As pessoas jurídicas de direito privado estão lá no artigo 44 do Código Civil, né? O próprio Código nos diz, são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, as chamadas EIRELIs, certo? Essas são as pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, segundo a estrutura interna, certo? As pessoas jurídicas, elas também recebem uma outra classificação, que vem a ser justamente a de corporações, fundações e corporações sui generis, esse último conceito trazido por Flávio Tartucci, certo? Então, quando se fala de corporações, está se falando, né, propriamente das associações e das sociedades. E aí por quê, gente? Quando nós falamos corporações, nós estamos falando de um conjunto de pessoas que se reúnem para a melhor realização dos seus objetivos, tá? Nas corporações se verifica o predomínio, né, do aspecto eminentemente pessoal, porque os objetivos internos das corporações, eles sempre dialogam com o bem-estar e o interesse comum dos membros que são componentes dessas corporações, certo? Então, busca-se o bem-estar desses membros, voltando-se a atingir uma finalidade comum para os seus componentes. E aí é por isso que nós conhecemos as corporações como sendo gênero, das quais são espécies as associações e as sociedades, certo? Então vamos começar falando das associações. As associações, elas estão disciplinadas no Código Civil a partir do artigo 53, certo? E entender, né, que o gênero corporações, né, ele inclui essa primeira espécie, que é a associação, e a segunda espécie que nós veremos adiante, que são as sociedades, ok? Mas entender que nas associações nós percebemos a criação, né, de uma entidade, né, a partir da reunião de pessoas que buscam o bem-estar dos seus membros, mas que não tenham como fim precípuo, tá, a percepção econômica, né? Nas associações se verifica que a finalidade buscada, né, a finalidade almejada são fins de ordem não econômica, tá? É nisso que se difere, sobretudo em relação às sociedades, uma vez que nas sociedades o fim ele é eminentemente econômico, certo? Então, uma coisa importante a se dizer é que, apesar de não ser o fim da associação
a percepção econômica, não é esse o fim, né? Mas se eventualmente uma associação, né, auferir lucro, isso é possível de acontecer, né? De repente uma associação auferir lucro, né? Mas elas não podem ter esse lucro como sendo o fim precípio. Então você imagina, por exemplo, uma associação recreativa, uma associação desportiva que resolve fazer um evento, né, para agregar os seus membros, para confraternizar os seus membros, e a partir daí abre a possibilidade da participação daquela comunidade local, cobrando ingressos. Então veja, a cobrança desses ingressos pode gerar lucro para a associação, mas isso não vai transformar, certo? Não vai modificar, tá, a finalidade da associação. Ela vai continuar tendo um fim não econômico. O que se quer dizer é a eventual possibilidade de auferição de lucro, tá, não modifica a finalidade da associação. Isso é uma coisa importante que é trazida por Elpidio Donizete e Felipe Quintela. Eles nos dizem, ó, isso não quer dizer que as associações não possam ter lucro, mas elas não podem ter fins lucrativos. É diferente. Um lucro eventual, né, ele pode acontecer, mas isso não pode modificar a finalidade daquela associação, sob pena de comprometimento, né, da essência, do objetivo. As associações, elas não se propõem a fins lucrativos, são sempre fins não lucrativos e não econômicos, certo? Então, eventuais lucros que possam se achegar àquela sociedade, né, eles devem ser revertidos em benefício da própria associação, certo? Normalmente é assim que acontece, justamente para que não se desnature, né, não se descaracterize, tá, o fim não econômico, não lucrativo da associação. Portanto, é vedado, né, é proibido fazer a partilha desse lucro entre os associados. Não deve ser feito assim, porque partilhar o lucro entre os associados significaria dizer, né, uma finalidade lucrativa, e aí destoaria, né, da essência das associações. Então, os eventuais lucros auferidos, eles devem ser revertidos em benefício da própria associação. E aí essa ideia é muito clara na doutrina de Elpidio Donizete e Felipe Quintela. Então, nós temos N exemplos de associações, né? Existem associações de bairro, associações de moradores, associações de estudantes, associações de esportistas, né? Os clubes de futebol, muitos deles têm o formato de associações, né, com fins recreativos, desportivos, né? Associações de classe, né, de categorias. Isso tudo são exemplos de associações. E as associações, elas são criadas mediante estatutos que devem ser levados a registro no cartório do registro civil das pessoas jurídicas. É uma verificação que a gente percebe no artigo 54. O artigo 54, ele fala todos os requisitos que devem estar presentes no estatuto da associação, e esse estatuto, naturalmente, deve ser levado a registro no cartório do registro civil das pessoas jurídicas para que possa surtir os seus efeitos. Tá, gente? Então, nós selecionamos aqui alguns pontos sobre as associações para que a gente possa entender melhor o funcionamento. Tá? Então, inicialmente, vamos falar dos associados, certo? Quando se fala dos associados, né, a ideia inicial é entender que os associados, em geral, eles possuem os mesmos direitos. Em geral, eles têm os mesmos direitos. No entanto, né, a própria lei, ela permite, no artigo 55, que os associados, eles possam ser tratados ou ter uma classificação diferente de acordo com o que estiver disposto, né, no estatuto, certo? Para eventuais categorias especiais. Então, o artigo 55 nos diz, ó, os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Então, isso é muito comum em associações desportivas, né? Notadamente nesses clubes de futebol que assumem a função, né, a natureza jurídica de associações. A gente percebe que existem associados desses clubes,
né, que tem uma categoria mais elevada e que podem ter direito a voz, direito a voto, né, direito de participação na área de lazer daquele clube, né, e outros associados que têm uma categoria mais básica e que não teriam os mesmos direitos, muitas vezes podem não ter direito de voto, né, e aí porque nós temos situações em que a própria associação define a possibilidade de associados com categorias distintas, certo? Lembrar que a qualidade do associado, ela é intransmissível, ela não pode ser passada para outra pessoa, cedida para outra pessoa. Agora, essa é uma regra que comporta a exceção, está lá no artigo 56 do Código Civil, que nos diz: a qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Então, perceba que há a possibilidade jurídica do estatuto, né, disciplinar uma eventual possibilidade de transmissão da qualidade de associado, tá? E, por fim, entender em relação aos associados que a eventual exclusão de um associado, né, ela deve ser feita à luz de um procedimento tratado no próprio estatuto, mas, naturalmente, devendo obedecer o direito de defesa, tá? Está lá no artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então, é possível a exclusão de um associado, naturalmente que é. Agora, primeiro, essa justa causa que leve a essa exclusão, ela precisa ser configurada dentro de um procedimento que permita ao associado o direito à sua ampla defesa, tá? A administração de uma associação, de repente a curiosidade pode nos levar a isso, né? Como é que é a administração de uma associação? Então, o artigo 59, ele é muito claro quando ele diz que há uma competência privativa da Assembleia Geral, não é? Para praticar atos de administração. Então, os principais atos, né, notadamente o artigo 59, ele diz: compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores e alterar o estatuto, certo? Então, é preciso haver uma convocação especial prévia, né, minha gente, naturalmente, certo? Para este fim, essa convocação, ela deve ser dada publicidade a ela previamente, observado o quórum previsto no estatuto. Então, o estatuto é que vai dizer, né, qual é o tempo de antecedência que precisa ser verificado, respeitado, né, para a publicação desse edital de convocação, certo? E, naturalmente, qual é o quórum, né, qual é a quantidade mínima de associados que precisam estar presentes, né, para essa Assembleia Geral com fim de deliberação, certo? E a dissolução, pessoal, a dissolução da associação, como é que ela acontece? Bom, há necessidade de verificação da liquidação do patrimônio, que nós já trouxemos a ideia primária, né, primitiva, do que vem a ser essa liquidação, certo? Esse conjunto de atos preparatórios que se voltam à extinção. Então, nesse sentido, a gente percebe o artigo 61 do Código Civil, né? A primeira parte do artigo diz: dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Então, perceba que há uma possibilidade, né, de, nesse processo de dissolução, quando se visa a extinção daquela associação, né, há a possibilidade dos associados que tiverem cotas, né, nessa composição, né, eles possam ter direito de receber essas cotas. E aí, de acordo com o artigo 61. E aí o remanescente, que é esse saldo restante, se houver, né, se partilhado, feita a liquidação, né, entregues as cotas dos associados que tinham frações ideais a receber,
porque haviam, de repente, investido alguma coisa nessa associação, né, para a elaboração, para a constituição dessa associação. Então, depois que tudo isso, né, as dívidas foram pagas, se houver saldo remanescente, tá, esse saldo remanescente ele vai ser destinado a uma outra associação que tenha eventualmente sido designada no próprio estatuto, ou se o estatuto for omisso, a uma instituição pública que tenha fins semelhantes ou idênticos. Então, é o próprio artigo 61, a primeira parte e a segunda parte, que vão explicar essas duas alternativas jurídicas. Certo, gente? Pronto. Com isso, a gente parte agora para as sociedades. As sociedades vêm a ser justamente a segunda espécie de corporação, tá? Então, as corporações são gênero, de que são espécies as associações e as sociedades. Muito bem. Então, qual é o conceito da sociedade? A sociedade ela vem a ser aquela reunião de pessoas, né? Aquele conjunto de pessoas que se reúnem com o propósito de percepção de lucro. Então, você percebe a finalidade lucrativa como sendo o principal objetivo de uma sociedade. E nisso é o ponto, né, primordial que difere a sociedade das associações. Certo? Então, a disciplina jurídica das sociedades, ela está, né, ela é tratada, ela é melhor aprofundada dentro do direito empresarial, entre os artigos 966 a 1195, certo? E para nós, no direito civil, aqui, só importa entender as noções gerais sobre sociedades, até porque é um assunto que vocês voltam a estudar lá no direito empresarial, certo? Mas a noção de que a aquisição da personalidade jurídica também nas sociedades só ocorre quando há o registro do ato constitutivo, tá? Esse registro, o ato constitutivo nós já sabemos, porque já falamos, vem a ser justamente o contrato social. E aí, a partir do momento do registro do contrato social, que pode ser feito normalmente no cartório do registro civil das pessoas jurídicas, se for sociedade simples, ou nas juntas comerciais, se for sociedade empresária. Isso em geral, tá, gente? Eu não estou falando de sociedade que é decorrente de profissionais liberais, tá? Mas de uma maneira geral, é assim: cartório do registro civil das pessoas jurídicas para as sociedades simples e juntas comerciais para as sociedades empresárias, tá? Então, o que é a sociedade simples, tá? A sociedade simples, ela vem a ter a finalidade de percepção de lucro, isso aí não muda, tá? E esse lucro que vem a ser alcançado, ele deve ser compartilhado entre os sócios, tá? Então, qual é a principal característica da sociedade simples, né? A sociedade simples, em geral, ela é constituída por prestadores de serviços técnicos ou profissionais que sejam de uma mesma área, né? Ela tem um caráter eminentemente pessoal, minha gente. Aquela ideia de uma atividade que é desenvolvida pelos próprios sócios e que está ligada diretamente com a atividade desenvolvida pela sociedade. A gente percebe que há uma especialidade técnica dos sócios, certo? E essa especialidade técnica dos sócios é que tem ligação direta com a própria atividade. É por isso que a gente percebe, como exemplo clássico de sociedade simples, aquelas sociedades que têm uma atuação intelectual, né? Então você vê uma sociedade de odontólogos, uma sociedade de médicos, uma sociedade de engenheiros, né? São exemplos de sociedades simples, tá? Então, o que a gente percebe é que na sociedade simples, em geral, o próprio sócio é quem executa, né, aquela atividade, né, que tem um cunho intelectual e eminentemente pessoal, certo? Diferentemente das sociedades empresárias. As sociedades empresárias que são decorrência, né, da aquisição daquela personalidade jurídica, quando ocorre o registro
do contrato social nas juntas comerciais, que é o registro público das empresas mercantis, né? Nas sociedades empresárias a gente vê que a percepção do lucro, o fim lucrativo não muda, né? Continua havendo a percepção de lucro como sendo a finalidade maior daquela pessoa jurídica, né? Mas a decorrência disso, né, é do desempenhar de uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. E aí isso é uma definição que está lá no artigo 966 do Código Civil e que é estudada pelo direito empresarial, tá? Mas, quando se diz, né, uma atividade econômica organizada, o que se quer se referir, né, é ao fato de que esse produto ou esse serviço que vem a ser produzido, ele resulta da própria sociedade, né? É desempenhado pela própria empresa, é produzido pela empresa e não diretamente pelos sócios. Então a gente percebe uma diferença aí interessante entre as sociedades simples e as sociedades empresárias, porque na sociedade simples, normalmente é o próprio sócio, né, quem gera, quem desempenha aquela atividade, tá? Aquele serviço, é ele que executa, né? Por isso que a gente fala do caráter pessoal. Na sociedade empresária, não. O produto ou serviço, né, é resultado da própria sociedade, é produzido pela empresa e não diretamente pelos sócios. Então, normalmente as sociedades empresárias, os comércios em geral, né, comércio de confecções, comércio de alimentos, né, tantas possibilidades que a gente verifica, e aí a gente percebe uma sociedade empresária, né, porque aí você verifica que a atividade é organizada na produção e circulação de produtos ou de serviços, mas que são prestados pela empresa e não diretamente pelos sócios, certo? Agora vamos falar das fundações, pessoal. As fundações. A principal característica das fundações são os objetivos que são externos. Quando se diz que são objetivos externos, é porque os objetivos da fundação, eles são propostos pelo instituidor, certo, gente? Então, entender que a fundação ela é criação de alguém que instituiu, né? Alguém que pensou essa fundação e que levou esse ato a efeito por meio de uma escritura pública, né, quando esse instituidor é vivo, né, ou por meio de um testamento, como sendo a disposição de última vontade desse instituidor, tá? Mas o interessante entender é que nas fundações há um predomínio do aspecto material. Carlos Roberto Gonçalves nos coloca isso. Por quê? Porque, na verdade, as fundações elas vêm a ser um patrimônio que tem personalidade jurídica. E aí por quê? Porque esse patrimônio que foi justamente deixado pelo instituidor, seja na escritura pública ou seja no testamento, ele não tem um fim lucrativo, certo? As hipóteses nós já vimos, nós falamos aqui, aquelas presentes no artigo 62, no parágrafo único, tá? Mas entender que o patrimônio, ele é fundamental e é essencial, tá? É preciso que haja um patrimônio deixado por esse instituidor que tenha sido levado a efeito para a execução dos propósitos daquela fundação, né, de acordo com o que está descrito no artigo 62. E aí vai depender de qual é a finalidade, né, para o qual o instituidor pensou essa fundação, certo? Portanto, as fundações, elas vêm a ser justamente um acervo de bens, tá? Um conjunto de bens que recebem personalidade jurídica, né? E esses bens que gozam de personalidade jurídica, eles são destinados, né, para fins determinados. E aí tem que ser um daqueles fins presentes no artigo 62. Portanto, quais são os elementos da fundação? Nós temos 2. O primeiro é o patrimônio estabelecido pelo instituidor, porque foi o instituidor que propôs esse patrimônio, né, mediante escritura pública ou por meio de disposição de última vontade em um testamento. E a segunda é a finalidade não lucrativa, já que as fundações não podem ter fins lucrativos, certo? Então, entender que há uma semelhança, né, com as associações, mas não se confundem as fundações com as associações, porque nas associações nós temos um conjunto de pessoas, tá, que se reúnem, não é, em torno de um bem-estar comum, em torno de
um propósito que venha a agregar, né, e beneficiar os seus próprios membros. Mas perceba, é um conjunto de pessoas, tá? É por isso que as corporações, né, tanto as associações quanto as sociedades, elas têm esse viés pessoal. No entanto, as fundações não, elas têm um viés material. E aí por quê? Porque não é um conjunto de pessoas, né? Nós vamos ter aí uma situação de um patrimônio que tem personalidade jurídica e um patrimônio que foi instituído e estabelecido pelo instituidor na escritura pública ou no testamento e que vai ser voltado a uma destinação não lucrativa. Portanto, não confundir as associações, né, que vêm a ser justamente essas corporações sem fins lucrativos com as fundações. Porque nas associações nós temos um fim pessoal, conjunto de pessoas que se reúnem em torno do bem-estar dos seus membros, tá? E na fundação não, nós temos um patrimônio, e por isso o caráter material, um patrimônio que goza de personalidade jurídica para a execução dos fins estabelecidos pelo instituidor na escritura pública ou no testamento, certo, gente? Então vejam só, como é que se dá a constituição de uma fundação, tá? Então tá lá no artigo 62, tá? Para criar uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la, tá? Então veja o caráter material que predomina aí e que é claramente, né, um dos aspectos caracterizadores dessas fundações, tá? Portanto, a gente vai ver agora os requisitos, tá, de criação de uma fundação. Então, nós verificamos aí, primeiro, existe a afetação ou deslocamento de bens livres no instituidor para essa fundação. Esse é o primeiro requisito, certo? É preciso ter uma destinação de bens, já que na fundação a gente percebe o caráter material como sendo um dos aspectos caracterizadores dessa pessoa jurídica, tá? O segundo é a instituição, né, dessa fundação, que deve se dar por escritura pública ou por testamento. Vai depender do momento em que essa fundação é levada a efeito. Quando ela é por escritura pública, a gente percebe que o instituidor se encontra vivo. Quando é por testamento, foi uma disposição de última vontade desse instituidor, certo? A terceira é a elaboração do estatuto, tá? Que pode se dar pelo instituidor, pelo próprio instituidor, pode se dar por terceira pessoa, tá? Ou por, excepcionalmente, pelo Ministério Público. Está lá no artigo 65, tá? Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo de acordo com as suas bases o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz, certo? E o parágrafo único, se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. E aí por quê, gente? A gente precisa ver que existe, né, queira ou não, uma finalidade que beneficia muitas pessoas por meio das atividades executadas pelas fundações. E é por isso que quando há, né, esse interesse coletivo, né, como há a possibilidade de repente, o interesse coletivo ser prejudicado, se esse estatuto não for elaborado, o Código ele coloca de maneira residual, excepcional, a possibilidade do Ministério Público, né, por meio do seu representante, ficar responsável pela elaboração desse estatuto, tá? Então, esse estatuto, uma vez elaborado, ele precisa ser aprovado e, após essa aprovação, ser levado a registro no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, certo? Então, aqui nós temos, de maneira sintética, os requisitos de criação de uma fundação, tá? Lembrar que nas fundações há uma atuação importante do Ministério Público, no momento em que o artigo 66 nos coloca, ó, velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas,
né? E aí justamente por conta desse interesse público que há na atuação das fundações, né? Sobretudo porque são finalidades não lucrativas que em geral, né, beneficiam a coletividade e principalmente porque existem bens aí, né, que gozam de personalidade jurídica, né, e que devem ser destinados à finalidade instituída, né, estabelecida pelo instituidor na escritura pública ou no testamento. E é por isso que é preciso, né, haver uma fiscalização, né? Perceba que a atuação do Ministério Público tem esse papel, né, de velar, quando se diz velar, se quer dizer cuidar, né, e fiscalizar. Então, perceber se a destinação está sendo atendida, né, se a execução da atividade está sendo adequada ao fim, né, se o patrimônio está sendo destinado de maneira, né, organizada e de maneira correta. Então, para tudo isso, o Ministério Público ele tem uma atuação específica, certo? E, por último, gente, falar da extinção das fundações, né? A extinção das fundações, ela verifica-se no artigo 69 do Código Civil, quando diz: tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, aqui a gente vê possibilidades, né, de extinção, tá, da fundação. Então, inicialmente, se o fim se tornou ilícito, impossível ou inútil. Então, qualquer dessas possibilidades, a gente já vê que já são motivos ensejadores da extinção. Uma outra situação é vencido o prazo da sua existência, né? Há a possibilidade de, no momento em que o instituidor, né, elaborou a escritura pública ou o testamento, né? E aí observe que a escritura pública ou o testamento, eles precedem o estatuto, né? Porque a partir do momento em que o instituidor ele elabora a escritura pública ou a disposição de última vontade testamentária, é preciso haver a elaboração do estatuto, né? E aí, nesse momento, a gente percebe que quando o instituidor estabeleceu, ele traçou um prazo de existência dessa fundação. Então, se ocorreu o decurso desse prazo que foi estabelecido, também há necessidade da extinção. Mas o importante é que, se de repente ocorrer isso, tá? Uma outra situação também é quando os bens são insuficientes, né? Os bens que foram deixados pelo instituidor já não são mais suficientes para gerir o propósito desejado, aquela finalidade não lucrativa. Então, nesse caso, o que o artigo 69 diz é que os bens deverão ser incorporados a uma fundação idêntica ou semelhante, né? A única ressalva que se faz é se houver disposição diversa, né, deixada pelo instituidor. Se o instituidor lá atrás, né, quando pensou a instituição da fundação, ele colocou alguma hipótese, alguma cláusula específica sobre essa questão. Na hipótese de extinção, dá alguma outra destinação que não seja essa, tá? Então, mas, em geral, não havendo essa disposição expressa deixada pelo instituidor, há necessidade, né, de que os bens que sejam remanescentes, eles sejam incorporados a uma outra função, a uma outra fundação que tenha uma finalidade idêntica ou semelhante. Certo, pessoal?